Rapaz, essas eleições têm tudo para serem as melhores dos últimos tempos, viu? Obviamente, nosso presidente Jair Bolsonaro vai ser reeleito, né? Não há por que a população brasileira querer votar num ex-condenado, né? Num ex-presidiário, numa pessoa que foi condenada por corrupção e foi solta não porque provou sua inocência, mas porque o STF achou que ele tinha que ter sido julgado em Brasília e não em Curitiba. É só por isso que o Lula tá solto, tá? Ele não foi inocentado, não. O STF, os juízes não pegaram e falaram, aqui não há provas para sua condenação. O que eles falaram foi, você tinha que ter sido julgado em Brasília, não em Curitiba. Tá? É por isso que o Lula tá solto. Não se esqueçam disso nunca. Então eu acho que o brasileiro não vai aceitar e não vai esquecer os escândalos de corrupção da era PT, né? Corrupção nos Correios, corrupção no Congresso com o mensalão, né? Corrupção nos casos dos jogos de azar, né? Na corrupção do caseiro Francenildo, né? Que teve seu sigilo bancário quebrado para proteger o Palocci. Depois Palocci voltou no governo Dilma e caiu de novo, né? Ou seja, eles até davam segunda chance para os corruptos naquela época, né? Para o cara tentar, não, vai lá mais uma vez, mas dessa vez tenta fazer mais tranquilo, não tenta aparecer demais, não. Então, enfim, os governos petistas, né? Fora a destruição da nossa economia, fora a queda no PIB, fora a dívida interna, né? Que duplicou, triplicou, não sei. Mas cresceu bastante, que eu acho que duplicou. Enfim, fora todo esse ano, tudo que a gente deixou de crescer e de produzir, né? O Brasil entre os BRICS era o que crescia com a menor taxa, né? Brasil, Rússia, Índia e China, nós conseguíamos ser os menores no crescimento ali. Mas enfim, Lula não tem chance de ser eleito e aí o Ciro Gomes está tentando capitalizar em cima disso. E é muito engraçado, porque eles eram amigos, né? Muito amigos. Ciro Gomes chegou a ser, se eu não me engano, ministro da integração do governo Lula, né? Vocês até, ministro da integração nacional, vocês podem me corrigir aí. Já tem um tempinho, mas é isso mesmo. E, ou seja, ele tinha muita confiança do Lula e ele queria ter sido escolhido pelo Lula como seu sucessor, né? Ele queria ter sido o sucessor do Lula, só que o Lula falou o quê? Que não, irmão, aqui não. Passou, deu um golpe no Ciro Gomes, puxou o tapete dele, o Ciro Gomes ficou ali servindo de office boy do PT, bajulando o PT durante 8 anos. E o Lula puxou o tapete dele e falou, não, vou colocar essa senhora aqui que ninguém nunca viu, e pôs a Dilma lá. E jogou o Ciro Gomes para escanteio. Ô, tristeza. E aí, agora o Ciro Gomes está tentando se capitalizar, né? E há uma perspectiva boa de que o Lula desista da campanha, né? Até fiz um vídeo outro dia falando sobre uma campanha na internet, né? Falando pro Lula desistir, né? Se o Lula desistir, o Ciro Gomes vai ter mais chances e tal. E o Ciro Gomes pode derrotar o Bolsonaro. A esquerda vive nesse mundo da fantasia. Mas o Ciro Gomes ele retorna sempre com algumas pérolas para nós, né, pra gente lembrar realmente quem foi Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ele já falou várias vezes o que ele acha do Lula. Ele desce o verbo mesmo, ainda mais agora que eu acho que finalmente ele se cansou de ser tratado como um capacho, né, como um cachorrinho do PT. E agora ele tá falando umas verdades que ele deveria ter falado antes, mas desse pessoal convenhamos, né? A gente não tem que ficar escolhendo a briga deles não, tem que deixar eles brigarem. Nesse caso aqui a gente tem que torcer pela briga. Então vamos lá. Esse foi o Twitter que ele postou, o tweet que ele postou recentemente, acho que no dia de ontem, tá? Vamos lá. O Lula pediu o impeachment do Fernando Henrique e do Itamar. O único político que ele não pediu impeachment foi o Bolsonaro. Estávamos todos na rua pedindo impeachment do Bolsonaro e o Lula não pisou na rua e mandou os jagunços dele me agredirem fisicamente. É muito engraçado esse pessoal brigando. Vamos lá, realmente o Lula pediu impeachment do Fernando Henrique, né, do Itamar. O Fernando Henrique não pediu impeachment do Lula, né, o PSDB não pediu impeachment do Lula, no caso do mensalão. É uma idiotice gigantesca. Naquela época o PT pedia impeachment de todo mundo, tá? Hoje nós temos impeachments, pedidos de impeachment para todo lado aí do Bolsonaro, nenhum tem relevância ou substância, né, ou razão de existir, e é justamente por isso que eles não vão para frente, né? Então tá lá, você vê pedido, né, você vê pessoas como Amoedo, você vê pessoas como Ciro Gomes, esse pessoal todo aí junto pedindo impeachment, e se eu não me engano tem pedido de impeachment do PT também, né? Talvez não tenha um do Lula diretamente, mas acredito que do PT tenha também. Mas a parte interessante que ele fala é que o Lula não pisou na rua e não pisou mesmo, né? Naquelas manifestações lá que juntaram MBL e Ciro Gomes. É muito fracasso pra pouca gente. Meu Deus do céu. Logo depois do 7 de setembro, né? Juntaram aquele pessoal lá, todos os fracassados do Brasil e foram pras ruas tentar fazer frente à manifestação do Bolsonaro, pró-Bolsonaro e pró-democracia de 7 de setembro. E não reuniram ninguém. Deu menos gente nas ruas do que teria na rua normalmente se não tivesse manifestação. Na verdade, eles conseguiram esvaziar as ruas, né? Mas enfim,
O Ciro Gomes foi lá, né? Pelo menos deu a cara a tapa. E lá ele foi xingado, se eu não me engano, pelo pessoal do PCO, né? Teve algo assim, do pessoal do PCO ou do PCB. Esses comunistas da extrema esquerda aí, né? Esses partidos nem deveriam existir. Mas aí ele acha que foi os jagunços do Lula. Pessoal, isso aqui tá muito bom e eles têm que brigar, tá? Eles têm que brigar. O pessoal que vota no Ciro Gomes já tá meio desapontado com o Lula, e o pessoal do Lula acha o Ciro Gomes maluco, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem que torcer pela briga aqui. É uma acusação muito grave, né? Porra, Ciro Gomes apanhando? Ixi, e aí, Lula, como que você vai responder isso aqui? Repare que o Lula, ele é esperto, ele fica calado, né? Ele ignora o Ciro Gomes, isso aqui mata o Ciro Gomes de raiva, porque ele sabe que ele é ignorado. Ele foi ignorado quando queria suceder o Lula e é ignorado agora quando ele tenta chamar a atenção. Mas para nós aqui, que estamos do lado do presidente Bolsonaro, estamos do lado de um Brasil melhor, né? A gente não usa as cores vermelhas para nos representar. Não nos alinhamos com o Ciro Gomes, que é um perdedor nato, né? Como o professor Olavo de Carvalho costumava dizer. Pra gente aqui, a gente só tem que aproveitar a briga mesmo. Então, mais uma vez, meus queridos, briguem bastante aí, se divirtam. E eu espero que isso aí rache muito a esquerda, né? Porque voltar pro governo, com certeza vocês não vão. Mas a briga de vocês nos entretém bastante, tá? E convenhamos, né, pessoal? São exatamente as mesmas pessoas. Isso aqui é só uma briguinha de ego mesmo, né? Se PSDB e PT já eram parecidos, imagine então Ciro Gomes e Lula, né? Praticamente a mesma coisa aqui. Duas pessoas completamente desqualificadas para governar o Brasil, né? Para comandar qualquer coisa, para ser sequer síndico de prédio, querendo disputar a presidência, jamais serão. Pessoal, obrigado quem acompanhou. Curta, se inscreva, compartilhem e até o próximo vídeo.